E aí, pessoal, hoje ainda é quinta-feira, eu acabei de subir o vídeo de localização e a minha câmera tá ruim assim porque eu estou com preguiça de usar a câmera do celular e essa é a câmera do notebook. Notebooks quase que por definição vêm com câmeras, vêm com webcams, porcaria, mesmo um notebook bom em outras coisas, ele tem que vir com uma câmera, enfim. E aí esse vídeo vai ser sobre teoria dos conjuntos. Lembra que tinha um seminário que eu fazia nas quartas com o pessoal e tal, e eu gravava o seminário e upava e tal. Esse vídeo vai ser sobre isso, sobre conjuntos, mas não em forma de seminário, porque não deu tempo de voltar ainda. E eu vou tentar falar o máximo possível de coisas, vou dar um outline do que falta para fechar conjuntos, porque eu já quero voltar os seminários na semana que vem, mas pegando o capítulo 2 do livro que vai ser que é um apanhado geral de álgebra. Então a gente vai ver um pouco de grupos, vai ver anéis, módulos, coisas de álgebra linear, módulos livres, umas misturas bem loucas assim de coisas que são necessárias para se estudar a topologia geral de modo razoável, com alguns excessos, mas aí eu já quero começar nisso. Mas para quem estava acompanhando, às vezes quem não era dos seminários, até quem era dos seminários, se não acabar os assuntos, fica uma coisa meio assim, sei lá, tipo esses seriados que são cancelados, não sei. Mas aí eu vou dar um outline rápido dessas coisas que faltam e, e é isso, vamos ver o que eu consigo fazer, sei lá, em uma hora, tá? Então o título desse vídeo poderia ser tudo sobre teoria dos conjuntos que eu consigo falar em apenas uma hora. Mas agora vem a droga da vinheta e vamos lá. Então, no último vídeo eu tinha mencionado que a gente ia começar a ver essa parte de relações de equivalência, né? A gente ia rever com mais calma um pouco essa parte de relações de equivalência, partições de que isso tem a ver com a axioma da escolha. Aqui, pessoal, tem tem duas coisas que eu acho que vale a pena chamar a atenção, tá? Esse teorema aqui e essa observação aqui. E aí eu vou fazer como? Para ganhar tempo, eu vou dar um print e aí eu vou conversando com vocês sobre isso. O teorema em questão é esse. O axioma da escolha é equivalente a afirmar que toda relação ou que toda partição tem uma classe de representantes, tá? A ida, tá? Então nota que a ida a gente já fez em algum momento do vídeo, em algum seminário anterior a gente já tinha feito a ida, tá? Porque uma partição ela é uma coleção não vazia de conjuntos não vazios que são 2 a 2 disjuntos. Sempre que você pega dois caras dessa coleção, eles são disjuntos. Então isso está nos moldes da primeira forma do axioma da escolha. Você consegue pegar um cara dentro de cada um. Quando você pega um cara dentro de cada um, isso te dá um conjunto de representantes. Tá? Meio que automático. Daí, a volta, que é o curioso, você joga sujo, né? Você sabe que toda relação de equivalência ou partição tem uma classe de representantes e quer mostrar que algum conjunto vai ter uma função escolha lá. E aí o que você faz? Você pega uma família não vazia, tá? De conjuntos não vazios, e aí você faz um truque. Para cada cara não vazio da sua família, você monta um outro, tá? Nota que esse procedimento aqui não depende de escolhas, porque você está falando que você vai pegar um A e vai fazer o cartesiano dele com unitário de A, então isso é bem definido, é um procedimento bem definido. Você faz uma regra que faz isso. Aí você pega a união desses caras. Quando você pega a união desses caras, então nota que se um rapaz P pertence a esse B, C e somente C, existe um A, nesse A cursivo,
tal que o P pertence à linha. Mas quem é a linha? A linha é A, cartesiano A. Então, para esse P estar em A linha, significa que, na verdade, esse P ele é igual a um par ordenado da forma A, Azinho, onde esse Azinho pertence ao Azão. Então, no fundo, é como se esse P representasse uma escolha de um elemento do A. Tá? Olha só o jogo sujo, né? Aí a gente só sabe trabalhar com relações de equivalência e partição. Então, a relação de equivalência que vai ser colocada é essa aqui, ó. A gente vai dizer que dois caras, um P e um Q, que moram em B, vão ser equivalentes, se e somente se eles pertencerem ao mesmo A linha. Então, no fundo, isso aqui está dizendo para a gente que duas escolhas são equivalentes se elas são escolhas do mesmo conjunto. Tá? Verificar que isso é uma relação de equivalência que é reflexiva, simétrica e transitiva é tranquilo, tá? É um bom exercício. Mas aí isso é uma relação de equivalência e pela hipótese a gente vai ter um conjunto de representantes. Aqui foi chamado de R. Esse R não é de Renan, tá? É R de representantes. Tá? Eu não sou assim tão narcisista, sou só um pouco narcisista. Ok, agora o que isso diz para a gente? Como é um conjunto de representantes, para cada carinha do B, ele é equivalente a algum desses representantes. E se você pega dois representantes distintos dessa classe, eles não estão relacionados entre si. Tá? Então, quando a gente tem essa família de representantes, se a gente fizer a união dessas coisas, isso vai ser uma função escolha. Mas como que uma união de coisas vai ser uma função? Não estou entendendo. Tá. Nota o seguinte, ó. Um P pertence à união de R, C e somente C, existe algum R que pertence a esse R, tá? Aqui é um R fresco, aqui é um R não fresco, tal que o P pertence a R. Mas esse R, ele é da forma, ele é alguém que mora em B. Então, ele é da forma unitário de A, cartesiano A, para algum A que pertencia à família A original. Então, esse P, ele é da forma Azão e Azinho. Então, vejam, de certa forma, isso aqui está mostrando para a gente que, deixa eu diminuir aqui, esse argumento mostra que, primeiro, um elemento da união de R é um par ordenado. E segundo, que essa união de R está contido no A fresco, tá? Cartesiano, união de A fresco. Porque a primeira coordenada é um A que pertence à família A. Tá? Lembra que o A sem estar fresco pertence ao A fresco. E o Azinho é um elemento do A. A gente tinha visto aqui. Portanto, está aqui dentro. Então, está com todo, assim, bom candidato a ser função. Aí tem que ver que ela é uma função que vai ser desse formato. Então, primeiro vai ser função. Segundo vai ser ter domínio A. Que o contradomínio é esse, já está aqui. E depois que a função escolha. Bom, vamos lá. Eu odeio motos. Só queria dizer isso. Bom, vamos mostrar que o domínio do R é o A. Tá? Eu coloquei meu vídeo aqui porque sim. Tá? Ficou melhor. Bom, aí, veja, se A pertence ao A fresco, então A é diferente de vazio. Então esse A tem que ser diferente de vazio. E existe um Azinho
que pertence ao Azão. Então, quando você faz Azinho, esse Azinho pertence ao B. Daí, por que eu falei isso? Porque agora esse Azinho pertence a B, nos diz que existe um único R que pertence à classe de representantes, tal que o Azinho está relacionado com esse R, tá? Mas para eles estarem em relação... E esse R a gente sabe a princípio que ele é igual a algum Czinho, onde esse Czinho pertence a C. Como está relacionado, como Azinho está relacionado com Czinho, C somente C, A é igual a C, isso significa que o A pertence ao domínio dessa relação binária, porque o C pertence e o C é igual a A. Tá? Por que a união de R é função? Bom, vejam, a gente mostrar que a função você pega, supõe que tem um par da forma Azão, Azinho, e um outro par da forma Azão, Alinha, o mesmo A aqui, pertencentes à união de R. Tá? E você quer concluir que o Azinho é igual ao Azinha, Azinho linha. Bom, mas como A é igual a A, a gente tem o Azinho relacionado com... Aliás, a relação aqui é com 2, né? O Azinho relacionado com a linha. Tá? E aí, por conta disso, isso aqui acontece porque é o mesmo A que atesta isso, como o R é uma classe de representantes, isso aqui só pode acontecer se esse par é igual a esse par, mas para esse par ser igual a esse par, é porque a gente tem A igual a A', portanto é função. Tá? E que a função escolha vai seguir justamente pelo fato de que os pares que pertencem a B são todos escolhas, eles são da forma Azão e o carinha que vem depois é alguém que pertence ao Azão. Então, essa união de R é uma função escolha. É um jeito estranho de denotar função? Mas aqui em conjuntos não é estranho, tá? Enfim. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria observar de relações de equivalência é isso. A segunda é essa aqui, ela trata do seguinte cenário. Imagina que você tem um conjunto X com uma certa relação de equivalência. E além... Oh, droga. Eu estou grande demais. Vou voltar para cá. Então, você tem o conjunto X com uma relação de equivalência. Tá? Só que além disso, você tem um jeito de relacionar o X e o X em relação de equivalência aqui com um certo Y. Você tem uma relação definida entre coisas de X e Y. Ou seja, você consegue pegar um Xzinho aqui e dizer o que é esse X está relacionado com um Yzinho. Aí o sonho é que, em geral, quando a gente tem esse cenário, a gente gostaria de fazer uma coisa desse tipo. A gente gostaria de montar uma função f de r que saísse do quociente, do x quocientado por essa relação de equivalência. Lembra, o quociente é é o conjunto das classes de equivalência. Tá? Então a gente pega o conjunto das classes de equivalência e a gente gostaria de ter uma função que sai do conjunto das classes de equivalência e vai para o y, de modo que isso aqui acontecesse. Ó. Sempre que você pegasse um xzinho e olhasse a classe de equivalência dele, e aí você mandasse para um y tal que o xzinho que você pegou está relacionado com y, a gente gostaria que isso fosse uma função. Só que isso tem um problema. Isso pode não ser uma função, porque uma vez que a gente pega uma classe de representantes aqui, isso aqui é um conjunto de coisas, uma partição do conjunto dada pela relação de equivalência. Poderia ser o caso de que você, dentro de um mesmo bloco dessa partição, você pegou dois caras que estão relacionados, mas que nessa relação aqui, o y, que está relacionado com um xzinho, e se você pega um outro y' que está relacionado com outro x',
tá, que o x está relacionado com o x' por essa relação, pode ser que y seja diferente de y'. E aí, esse tipo de coisa não vai te dar uma função. Então, para que isso dê uma função, você precisa respeitar isso aqui. É só uma observação desse tipo que no futuro vai ser bem útil. Tá? Você precisa que sempre que você pegar um par de caras que estão relacionados pela relação de equivalência, se você pegar um y e um y' que estão relacionados na relação R, com o x e com o x', então y igual a y'. Tá? É só uma observação tosca dessas que eu acho relevante, que vai ser útil para frente. Tá? Mas isso é muito recorrente em qualquer coisa onde quocientes aparecem misturados com álgebra. Tá? Isso era outra observação. Depois disso, a subseção que vem na sequência é sobre relações de ordem. Tem um montão de coisa que é discutida sobre relação de ordem. Por exemplo, se você tem um conjunto X, se você tem uma relação binária, que ela é assimétrica, que é quando você tem X relacionado com Y, implica que não é verdade que o Y está relacionado com X. E transitiva, que é o transitivo de sempre, então, quando você montar essa relação R em cima do mesmo conjunto, mas com um tracinho embaixo, definir ela assim, ó, o X está relacionado com o Y, mas nessa nova relação. Se somente C. Ou o X já estava relacionado com o Y na relação antiga, ou eles são iguais, então esse R com essa barra embaixo é ordem parcial. Agora, se você pega uma ordem parcial e manda ela para cá, vou chamar essa ordem parcial de P. Eu nem vou escrever aqui, é só coisa. Se você se define X está relacionado com Y, C e somente C, o X já estava relacionado com Y e o X é diferente do Y, isso vai dar para você uma relação que é assimétrica e transitiva, que é uma ordem estrita. Tá? Então, se você tem uma ordem estrita, um menor, uma coisa que funciona como se fosse menor, então você consegue, se você coloca menor ou igual, você vai ter uma coisa que funciona como menor ou igual. E se você tiver uma coisa que funciona como menor ou igual e definir uma outra relação dizendo que fulano é menor estrito, se é menor ou igual e diferente, você vai ter uma ordem estrita. Tá? Então, umas coisinhas assim, tá? Aí eu discuto máximo, mínimo, elemento maximal, minimal, supremo, ínfimo. É importante, mas a maioria das pessoas já conhece e vai ter tempo de ver isso depois. Aí tem esse resultadinho aqui que é interessante só para discutir um pouco mais sobre recursão, tá? Deixa eu apagar esse negócio que está aqui embaixo. Que é se dizer que dado uma ordem, e aqui nesse momento, Renan, é ordem parcial ou estrita? Dane-se, né? Porque tem esse tracinho aqui embaixo, você pode pensar como uma ordem parcial, dizendo ou igual. Se você quiser pensar nela como estrita, você fala e diferente. Então, você acrescenta essas coisas e você tem a estrita ou parcial, a depender do seu gosto notacional. Então, você tem uma ordem, essa ordem vai ser uma boa ordem, se e somente se não existe uma função que sai dos naturais e chega na ordem, e essa função é estritamente decrescente. O que significa uma ordem ser estritamente decrescente? Significa isso aqui. Ó. Você tem, deixa eu colocar outra letra, você tem uma ordem aqui, vou chamar isso aqui de... Isso aqui é um O, tá? Você tem aqui um cara com uma ordem, e você tem aqui outro cara com outra ordem. Aí essa função pega um x e manda em f de x. Essa função ela é decrescente, se sempre que você tiver x menor ou igual que y, isso implicar que o f de x é menor ou igual que o f de y. Isso, aliás, minto, isso é o ser crescente, né?
o ser decrescente muda. Exato. Então, conforme você diminui o cara no domínio, você aumenta o output dele. Ele sai decrescente, vai aumentar. Isso é ser decrescente. Agora, ela vai ser estritamente decrescente, igual está escrito aqui, se quando você tiver a desigualdade estrita, aqui a desigualdade for estrita também. Ou, em outras palavras, ela é uma função decrescente e injetora. Tá? A prova é bem simples, mas é um resultado que é interessante ser mencionado pelo menos uma vez. Então, a ida é tranquila, porque se você tem P uma boa ordem, você pega uma função que é injetora, tá? Vai ter uma imagem não vazia, então tem um menor elemento. Então, tem um cara que mora na imagem, então ele é da forma f de m, e ele é o menor elemento da imagem. Então, significa que para todo n que você pegar, você vai ter f de m menor que f de n. E vai estar valendo. Eu fiquei bem em cima do negócio. Droga. Aqui. Então, você vai ter o f de m menor que o f de n. Para todo n. Só que, em particular, para os n's que são maiores do que m, você também vai ter isso. Só que para a função ser decrescente, para os n's maiores que m, você teria que verificar que a f de n é menor que a f de m. Isso não acontece. Tá? Portanto, não tem como ser decrescente. Agora, a recíproca que é a parte interessante. Tá? Por quê? Você supõe, a gente faz pela contrapositiva, supõe que P não é uma boa ordem. Supondo que P não é uma boa ordem, existe um subconjunto lá dentro que não tem menor elemento. Ele não tendo menor elemento, é um subconjunto não vazio que não tem menor elemento. Você pega um elemento lá dentro, você pega um S0. Pegou esse S0, ele não pode ser o menor elemento de S. Então existe um S1, que é menor do que o S0 que você pegou. Agora, o S1 também não é o menor elemento, então existe um S2, existe um S3. E quando você vai procedendo recursivamente dessa forma, você obtém uma função estritamente decrescente do ômega em P. Tá? Deixe para vocês pensarem como o axioma da escolha foi usado aqui, tá? Porque ele foi. E como a recursão aqui foi feita, tá? Se ficar muito confuso, mas como que formaliza isso direitinho? Se vocês abrirem essa parte do texto e olharem o que vem depois dessa proposição, tem uma observação que explica esse pedacinho direitinho. Tá? Então, próximo passo. Próximo passo é discutir algumas propriedades a mais sobre funções, injeções, sobrejeções, bijeções, essas coisas assim, que foram feitas meio apressadas quando a gente definiu cardinalidade, aquelas coisas. A primeira parte dessa subseção, sei lá, subseção, enfim, discute algumas coisinhas interessantes, mas dado que eu quero encerrar tudo nesse vídeo, eu vou pular essas coisas, eu vou só mostrar aqui, tá? São essas observações aqui sobre composta, quando uma composta é injetiva, o que você consegue dizer sobre uma delas, umas coisas assim. Umas outras caracterizações de injetividade, sobrejetividade. Em particular, outra equivalência do axioma da escolha. Tá? A gente tem outra equivalência aqui. Aliás, é o quê? É a sétima já. Tem um monte. Tem um pouco sobre partições. Como que a função, quando se faz a imagem da função por uma união, ou a união,
a F da união de coisas. Isso é a união das Fs dessas coisas e como que é quando se faz com interseção ou pré-imagem. Várias observações desse tipo. Mas que dá para ler isso. Tá? Eu acho que está minimamente claro. Não está absurdamente claro, mas está minimamente claro. Tem aqui um pouco sobre produto cartesiano, projeção, propriedade universal do produto, mas sem dizer que é a propriedade universal do produto e sem dizer o que é isso, tá? Mas é o que ela está descrita aqui. Quando a gente chegar em categorias em algum momento, aí isso vai ficar mais claro, tá? E aí eu quero entrar logo nessa subseção aqui, cardinalidade revisitada, tá? Principalmente porque eu quero discutir com vocês ponto fixo de Tarski, Cantor-Bernstein. Eu acho que esse vai ser o ponto alto desse vídeo. Então, o teorema de Cantor-Bernstein, não sei lá como escreve. Cantor, ou melhor, eu sei lá como fala, mas eu sei como escreve. Eu acho que sim. Bernstein. Agora tá com... Quando você fala devagar, você consegue. Cantor-Bernstein. Ele diz o seguinte. Tá? Então, se existe uma função injetora do x para o y e uma outra função injetora do y para o x, então existe uma objeção do x para o y. Quando você interpreta isso em termos de cardinalidade, o que diz para a gente é que se a cardinalidade do x é menor ou igual que a cardinalidade do y, e a cardinalidade do y é menor ou igual que a cardinalidade do x, então a cardinalidade do x é igual à cardinalidade do y. Tá? Isso não é óbvio, tá? Não é um teorema óbvio. Não, existem formas simples de provar, mas mesmo essas formas simples não são óbvias. Tá? E o que eu vou fazer para provar ela é usar um teorema de ponto fixo. Tá? Tem umas versões mais gerais, que se não me engano elas se devem ao Knaster, mas essa aqui eu conheci como ponto fixo de Tarski. É um caso particular, tá? Eu já vou explicar o que é ponto fixo. Ok, eu mudei de lugar porque logística. Então, você pega um conjunto X e aí pega uma função que sai do conjunto das partes de X, ou seja, família de subconjuntos de X, e pega um subconjunto e manda em outro subconjunto de X. Tá? Essa função é crescente. Bom, a gente viu que era decrescente lá atrás, então vou deixar vocês adivinharem o que é crescente agora. Se ela é crescente, então vai existir um A que pertence ao domínio, no caso ao conjunto das partes de X. Então, quando você faz φ de A é igual a A. O que é um ponto fixo de uma função? Você tem um conjunto, sei lá, uma função que sai de Z para Z. Se você tiver um ponto nesse Z, um ponto, sei lá, alfa, tal aqui, a função aplicada em alfa dá o próprio alfa, esse alfa é um ponto fixo. Tá? A demonstração desse cara é simples. Tem demonstrações complicadas, tem demonstrações simples, porque você meio que consegue pegar não vai ter só um ponto fixo, esse ponto fixo não é único. Mas a dica para esse cara aqui é a seguinte: você pega a família F dos As que pertencem. Aliás, vou usar outra letra, né? Dos S contidos em X, tais que o S está contido na imagem de si mesmo, tá? Agora, cuidado, porque isso aqui não é a imagem direta do S, isso aqui é a imagem do S como ponto. A função, o domínio dela são subconjuntos. Então, esse S, que é um subconjunto de X, é um ponto do conjunto das partes. Portanto, isso aqui é a imagem desse ponto. Tá? Eu estou falando que esse ponto está contido nesse. Ah, mas ponto contido em ponto.
Isso aqui não é um cara, isso aqui é um conjunto parcialmente ordenado. Então, você pega dois pontos aqui dentro, dois elementos, você pode dizer, às vezes, você pode dar sorte de que um seja menor ou igual que o outro. Esse menor ou igual é no sentido da inclusão. Só isso aqui que está sendo dito. Tá? Então, você pegou esse F, quem vai ser seu candidato A? Você pega A como sendo a união de F. Tá? Isso vai ser o seu ponto fixo. Vai ser um deles. Tenta fazer, se não sair, tem feito lá no texto. Tá, agora, como que a gente usa isso para provar o teorema de Cantor-Bernstein, né? Bom, a ideia seria mais ou menos assim. A gente tem aqui o x, a gente tem aqui o y, aí tem uma função que sai daqui para cá, injetora. Vamos dizer que, sei lá, essa função é f. E a gente tem aqui o do y saindo para o x, a gente tem outra função injetora, que se chama g, digamos. E a gente quer cozinhar com isso uma bijeção. Bom, veja só. No x que está aqui, a gente pode... Deixa eu ver se está tudo certo com o OBS. Está tudo certo com o OBS. No x, a gente pode observar o seguinte. Se a gente pega um subconjunto x0 do x, isso induz uma partição de x. Como? A gente pega e escreve o x como sendo x0 união x menos x0, o complementar do x0. Xinga esse cara de x1. Nota que, como essa função f, ela é uma injeção, ela é uma função injetora, do x para o y. Então, quando eu estou com esse cara, eu vou escrever desse lado, deixa eu ver se a minha cara não vai atrapalhar. Não, minha cara está pequenininha. Se eu pego esse x0 agora, que está aqui, e mando ele para o y por meio da f, eu meio que associo, então eu associo esse f de x0 para cá. Bom, a gente pode chamar isso de y0 se vocês quiserem. Tá. Agora, olha só que legal. Quando a gente pega a f e restringe a esse x0, como ela é uma função injetora, se a gente olha a f só nesse pedaço x0, a f ela se torna uma função bijetora entre o x0 e o y0. Então, a gente quebrou o x em dois pedaços, onde a função f está mandando bijetivamente esse pedaço num y0. O nosso sonho agora seria que quando a gente olhasse o complementar do y0 aqui no y, então quando a gente olhasse o y1 definido como sendo y, quando a gente fizesse o y1 definido como sendo y menos y0, o complementar do y0, a gente manda esse negócio para cá, a gente consegue mandar esse rapaz para um subconjunto do x com a g. Como? A gente faz g. Qual seria o nosso sonho, né? O nosso sonho seria que essa partição que a gente pegou fosse tão boa, tão esperta, tão linda e cheirosa, que quando a gente fizesse esse g de y1, ele caísse certinho na parte que falta do x0, ou seja, a gente gostaria que ele tivesse caído no x1. Por quê? Ó, como o g também é uma função injetora, quando a gente faz a função que sai do y1 e vai no x, ela vai ser uma função bijetora do y1 no g de y1. Tá? Nessa restrição, ela é bijetora. Se porventura esse g de y1 fosse igual ao x1, a gente ia ter feito isso aqui. Ó.
a gente teria quebrado o x num pedaço, que é o x1, x0, perdão, mandado ele objetivamente num bloquinho aqui. Então, aqui é uma objeção, tá? Que foi no y0. Aí a gente olhou agora essa parte y1, e o nosso sonho é que quando a gente manda de volta, aqui no caso a f restrita ao x0, quando a gente mandasse de volta pela g, a gente gostaria que isso aqui caísse exatamente no que falta, no x1. Então, o nosso sonho, o sonho seria que acontecesse g de y1 igual a x1. Tá? Só que quem é x1? x1 é x menos x0. Tá? Então, vamos reescrever isso aqui numa parte com mais espaço. Então, a gente gostaria que g de y1 fosse igual a x1, e isso é igual a x menos x0. Por outro lado, esse g de y1 nada mais é do que g, é a g do y menos, deixa eu escrever aqui embaixo, fica melhor. Isso aqui é a g do y menos a f do x0. Então, nota que o que a gente gostaria que acontecesse é isso. Essa coisa fosse igual a essa coisa. Mas, se a gente passa o complementar, isso aqui mora em x, isso aqui mora em x, então vamos passar o complementar em tudo. Como assim? A gente está com isso aqui, né? X menos x0 é igual a g de y menos f de x0, tá? Bom, mas se eu passar o complementar em tudo, se eu fizer x menos isso, vai ter que ser igual a x menos isso. Só que x menos x0 é x0. Por outro lado, isso aqui é, de novo, g menos, é x menos a g de y menos f de x0. Tá, e daí? Né? Bom, e daí é o seguinte. Esse x0, que é o que a gente gostaria de encontrar, se a gente encontra o x0 satisfazendo isso, acabou o problema. A gente consegue montar exatamente a objeção, porque aí a gente vai ter particionado a coisa desse jeitinho, e a objeção vai ser no x0 definida como f, e no x1 definida como a inversa da g. Pronto, acabou, a gente tem a nossa objeção. Mas nota o seguinte, eu posso fazer essa função aqui, ó, φ das partes de x nas partes de x, que pega um certo um subconjunto A e manda em x menos g de y menos a f de A. Essa função φ, ela é crescente no sentido da inclusão. Isso é uma coisa que vocês podem checar. Ela sendo crescente no sentido da inclusão, o teorema do ponto fixo de Tarski nos diz que existe um certo x0 contido em x, um elemento das partes de x, tal que quando você faz a φ de x0, isso dá x0. Mas φ de x0 é justamente o que a gente gostaria que acontecesse. Então, está provado o teorema de Cantor-Bernstein. Eu acho, é um dos meus teoremas favoritos isso. Tá? Coisas que podem incomodar vocês. Esse teorema do ponto fixo pareceu mágico. Sim, mas dá para você tentar pensar num método mais computacional de chegar nele, que vai ter um pouco a ver com o método que eu sugeri aqui de você tomar a união. Tá? Eu não vou discutir no vídeo, mas está discutido no texto. Quem quiser muito
ver esse aspecto. Tá? Mas, assim, é uma prova limpa, eu acho. Não tem milhões de índices. Tem provas que usam índices dessas coisas. Tem provas muito feias esse teorema. Muito feias. Eu acho essa bonitinha. Gosto, né? Bom, depois disso, deixa eu ver como está no OBS. Acho que eu posso ficar maior de novo. Depois disso, no texto vai ser discutido como a gente pode usar como a gente pode garantir que existem cardinais cada vez maiores. Aí aparece o teorema de Cantor, que vai dar que vai mostrar que você não consegue fazer uma sobrejeção de x para as partes de x, né? E aí no fundo isso vai te dar que a cardinalidade de x é estritamente menor que a cardinalidade de 2 elevado a x, tá? Que tem a ver com hipótese do contínuo que aparece ali e tal. Eu falo um pouco de número de Hartogs, não sei. Defino a notação dos Alephs, e a gente precisa ter essa noção de cardinais cada vez maiores se sucedendo, tá? Eu menciono um pouco isso, aí tem cofinalidade. Eu precisei pausar porque passou um carro de som aqui sobre uma pizzaria que o nome é Massa Fina, e o grande diferencial dela é que a pizza deles, adivinha, tem a massa fina. Ok. Tá, daí, bom, discute-se também cofinalidade, o princípio da casa dos pombos. Aí é mencionado um resultado que vai ser provado depois sobre cardinalidades de conjuntos infinitos. Isso é uma coisa bem interessante. Se você tem um conjunto infinito, a cardinalidade desse conjunto é igual à cardinalidade do produto cartesiano dele com ele mesmo. Tá? Eu discuto isso um pouco. Pode ser que futuramente eu faça algum vídeo sobre isso, tá? Mas esporádica, que eu quero realmente encerrar essa parte. Mas vejam que, para variar essas coisas estranhas, isso é equivalente à questão da escolha, tá? Então, em certo sentido, se você nunca quiser ver uma prova desse negócio aqui, mas você acredita no teorema de Tikhonov, se você acredita no lema de Zorn, se você acredita nessas coisas, você pode acreditar nisso aqui também, porque é equivalente, tá? Já provaram isso, então você pode acreditar nisso sem medo de ser feliz, tá? Princípio da casa dos pombos, cofinalidade, aí entra um pouco de aritmética. Eu defino como fazer operações com cardinais, primeiro cardinais quaisquer, depois cardinais, eu vejo como isso se comporta quando os cardinais são finitos, e finalmente como a coisa se comporta quando os cardinais são infinitos. Tem uma outra coisa mirabolantes nessa parte. E aí, as duas últimas subseções desse capítulo tratam sobre recursão, mais uma vez, só para dar uma repaginada em alguns resultados, para ficar legal. E, por fim, eu discuto o que são classes no contexto de ZFC, tá? Porque ZFC só permite que a gente trate de conjuntos. Mas dá para a gente roubar um pouco. No fundo, se a gente for fazer isso formalmente, a gente sai de ZFC e entra para uma outra axiomática que chama NBG, tá? Que em vez de ser Zermelo-Frankel Choice, vai ser Neumann, Bernays, Gödel, que eles que desenvolveram isso, que essencialmente é uma teoria dos conjuntos com uma hierarquia. Você tem duas classes, você tem dois níveis de coisas nessa nova formalização, digamos. Você tem os conjuntos, você tem as classes. Conjuntos são classes que pertencem a outras classes, e classes são todas as outras coisas. Então, você não pode ter uma classe pertencendo a uma classe, mas você pode ter um conjunto pertencendo a uma classe. E aí, você pode, quando você faz o paralelo dessa coisa com ZFC, uma classe é algum tipo de coisa que é definível por uma fórmula. Então, eu não tenho o conjunto de todos os conjuntos, mas eu posso dizer que eu sei dizer o que é um conjunto, né?
X é um conjunto se X é igual a X, por exemplo, onde X pertence onde X é visto como um objeto do universo do discurso. Então, quando você olha a fórmula X igual a X, isso, em certo sentido, te dá uma fórmula que descreve todos os conjuntos. Então, você pode considerar a classe de todas as coisas que satisfazem essa fórmula. Você também tem a fórmula que diz que alfa é ordinal. O conjunto de todos os ordinais não existe, mas você pode trabalhar com... Você pode pensar na classe formada por essas coisas. Então, isso ajuda na notação, deixa algumas coisas com uma escrita mais fácil, tá? E eu discuto esse tipo de coisa no fim do capítulo, tá bom? E, por fim, o último teorema do capítulo eu chamei de Big Bang, que prova que todas as coisas vêm do vazio, tá? Eu vou só dar um outline do que isso quer dizer, tá bom? Ok? Bom, imagina que você define isso aqui, ó. V0 igual ao conjunto vazio. Tá? Aí você vai e define V1 como sendo o conjunto das partes de V0. Define V2 como sendo o conjunto das partes de V1. Aí você fez isso para todos os números naturais. Aí você vai e faz V ômega igual a união dos Vn's com n pertencente a ômega. E prossegue. Você vai agora para V de ômega mais 1 como sendo o conjunto das partes de V ômega. Aí você faz V ômega mais 2 como sendo o conjunto das partes de V ômega mais 1. E você vai fazendo isso, vai fazendo isso. E de modo geral, você faz V alfa mais 1 igual ao conjunto das partes de V alfa, tá? Alfa ordinal. Oh, droga, eu fiquei na minha frente aqui. Pronto. Aqui. Você faz V alfa mais 1 como sendo o conjunto das partes de V alfa, alfa ordinal. E se alfa for limite, ordinal limite, já foi mencionado, discutido, o V alfa vai ser igual à união dos V betas com beta menor do que alfa. Tá? Você faz isso para todos os ordinais, em certo sentido, e você consegue fazer isso usando recursão transfinita, aquela definida no escopo de todos os ordinais. Tá? E aí meio que você tem o direito de fazer isso aqui, ó. De novo, é uma gambiarra, porque a gente só pode fazer união de conjuntos. Mas essa fórmula faz sentido, essa fórmula que eu vou escrever. Isso, um conjunto pertence a isso, somente se existe algum ordinal alfa, tal que o conjunto pertence ao V alfa correspondente. Então, embora isso não seja um conjunto, é uma notação que faz sentido. E a gente pode escrever, tendo em mente que isso não é um conjunto, mas sim uma classe. Nesse caso, uma classe que não é conjunto, chamada de classe própria. Daí, o grande Q, o grande coisa legal é que isso aqui é igual ao conjunto dos x's, tais que x é igual a x. Ou seja, é o universo. Então, se você pega o vazio e sai iterando tomar conjunto das partes do vazio, e vai fazendo isso para todos os ordinais, em ZFC prova-se que você vai obter todos os conjuntos dessa forma. Então, todos os conjuntos de ZFC são sacos de sacos de sacos de sacos de sacos de sacos de nada. Tá? Aquele axioma da regularidade é usado para provar isso, inclusive em ZF, quando você está na presença de todos os outros axiomas. Aquele axioma é equivalente a esse, tá? A essa igualdade, então
meio que isso diz que um outro modo de ler isso é dizer que a relação de pertinência é bem fundada, mas aí isso vai saindo de um escopo introdutório de teoria dos conjuntos, tá? Mas enfim, é isso. O vídeo certamente ficou maior do que eu queria, mas infelizmente ele ficou menor do que vocês merecem, porque eu só estou fazendo isso porque senão vai degringolar tudo e eu precisava acabar essa parte, tá? Para começar a parte de álgebra, por assim dizer, para dar fundamentos para análise na IC do Lucas, tá? Que meio que eu vou juntar o útil ao agradável. É isso, agora eu vou colar essas coisas todas, vou unir, vou cortar os pedacinhos e torcer para que não fique muito intragável. Se você viu até aqui, muito obrigado. Se você não viu até aqui, parabéns, você viveu bem a vida. Até a próxima.